Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Esse é o meu desejo, que aquela paz que excede todo entendimento, que é uma paz com Deus e a experimentação da paz de Deus possa guardar o seu coração. Não tem nada melhor, né? Vocês sabem que toda vez que eu tenho oportunidade de ministrar aqui o pastoreio pela primeira vez num novo livro, eu gosto de comemorar. Nós passamos muito tempo aqui em Juízes, pensa num livro denso, profundo, cheio de lições, mas vamos combinar, ele é um livro desafiador. Nós chegamos nesse livro, um livro diminuto, um livro pequeno, mas particularmente muito querido do meu coração, Ruth. Agora vejam a curiosidade, é a minha primeira oportunidade de falar no livro de Ruth e já é o último capítulo. Tá acabando, Ruth. E eu fiquei feliz, porque se é o último capítulo dá pra gente fazer uma boa recapitulação. Não é isso? Não sem antes louvarmos juntos aqui o nome do nosso Senhor. Vamos louvar? Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu em a cruz pra me salvar. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, fio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei
tudo amarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz. Que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo livre estar. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou. Seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais. É o poder de Deus em mim. O meu viver e o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Louvado seja o Senhor, privilégio juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Senhor.
Como eu já falei no início, estamos no capítulo 4 do livro de Ruth. Querem saber? Eu não dou conta de apenas ler aqui o capítulo 4. Deixa eu fazer uma recapitulação. O livro de Ruth começa com uma família linda. Elimeleque, Noemi, 2 meninos, Malom e Quilion, povo de Deus, terra santa, um negócio maravilhoso. Mas no início do livro, o imprevisível da vida começa a bater na porta da casa dessa turma. Por quê? Porque o livro começa dizendo que houve uma grande fome na terra. Queridos, a situação dessa família não foi fácil. Eles se viram numa contingência tão grande que eles tiveram que abandonar tudo para tentar ir para algum lugar, para alguma terra onde eles pudessem se sustentar. Já pensou? Sabe o que é isso? Falência. Sabe o que é você ter que abandonar seu lar, né? Talvez ali sua casa, seus amigos, parentes, toda estrutura de cosmovisão por conta da escassez, da falta, da fome. É um baque muito grande. Essa família vai para Moabe e lá em Moabe parece que as coisas estão se estabilizando. Eles conseguem se organizar, eles estão tendo algum tipo de provisão, os meninos já estão crescidos, eles se casam com 2 moabitas. Ruth, que é daí que nós temos o nome do livro, e Orfa. Agora, se o livro começa com a imprevisibilidade da vida difícil, ainda ali no capítulo 1, a imprevisibilidade da vida bate na porta da casa de Noemi de uma maneira pesada. Por quê? Porque o marido dela morre. E ela tem que enterrar o marido numa terra estrangeira. Mas não para aí. O Malom morre. O Quilion morre. Ela precisa enterrar não só o marido, mas os seus filhos. Naquele momento ali, a gente cola o coração com Noemi, porque é pesado, é doído, não é natural. Enterrar os filhos, já viúva. Volta comigo naqueles séculos, né? Ou você estava na casa do pai, ou você estava na casa do marido, ou você então era ali, estava com os filhos. Ela não tem casa dos pais, não tem casa do marido e não tem os filhos. Que situação. Ela resolve voltar para Jerusalém. E é curioso porque as noras falam de voltar com ela e ela diz de jeito nenhum. Vocês são novas, vocês já sofreram a desventura de ficarem viúvas novas, mas arrumem novos maridos. Voltem para a casa dos pais de vocês, refaçam a vida. Orfa concordou e voltou. Mas Ruth faz uma declaração linda quando ela diz: para onde tu fores irei, onde tu repousares repousarei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O livro naquele capítulo mostra que Ruth é diferente. Ruth tem um amor, tem uma postura. Não era exigido, não era responsabilidade, pois Ruth abandona sua nação, sua família, sua cidade, seus amigos, sua cultura, sua cosmovisão. Ela acompanha Noemi de volta para Jerusalém. E aí, gente, estou aqui fazendo panorama. Quando elas voltam, o texto é bem duro, sabe? Noemi, ela tem as marcas das dores da vida. Agora, deixa eu te alertar aqui para uma coisa. Se a vida é imprevisível, e é muito difícil lidar com as imprevisibilidades da vida, há um efeito colateral que ele pode ser mais danoso. E ele aconteceu com Noemi. Sabe qual é esse efeito colateral? É você achar que Deus é contra você. É você achar que Deus é seu inimigo. Lá no capítulo 1, Noemi, quando ela está chegando de volta, né, em Judá, em Jerusalém, as amigas antigas olham e falam: gente, será que não é Noemi? Pois ela fala assim: não me chamem mais de Noemi, que significa doce. Me chamem de Mara, porque eu sou amarga. E ela explica por quê. Ela diz: o Senhor é quem me fez voltar pobre. O Senhor manifestou-se contra mim.
Todo-Poderoso me tem afligido. Isso é grave. É quando, além das lutas e dores, você conclui que Deus está te castigando, no sentido de querer o teu mal, no sentido de ser o teu inimigo, no sentido de ser contra ti. Porque, de um lado, a Bíblia diz que Deus disciplina a todos a quem ama, mas é para proveito, é para bênção. Noemi não conseguia entender que poderia haver algum propósito abençoador de Deus em ter sido desterrada para uma nação distante, ficar viúva enterrando o marido, enterrar 2 filhos. Ela não consegue. Ela volta sem nada, ela volta viúva e nem sei que nome que dá para quem perde os filhos, do tanto que isso não é normal. Ela diz, eu sou amarga, Deus é contra mim. Queridos, o inimigo das nossas almas faz isso. O inimigo das nossas almas, ele é capaz de pegar situações complexas da vida e querer lançar essa semente no nosso coração de que Deus não nos ama, não cuida e que não pode haver propósitos maiores de Deus no caos que a gente está vivendo. Ele é mentiroso, é ingênuo. E o livro todo de Ruth, então a partir do versículo 2, do capítulo 2, é um livro sobre um grande tema. Sabe qual é o tema? É a necessidade que nós temos de um resgatador. É tão interessante que essa palavra vai aparecer em primeiro lugar aqui no capítulo 2, quando ocorre a seguinte curiosidade. Ruth chega com Noemi e elas não têm condição nem de comer. Só que Ruth chega em Israel, ali no reino de Judá, ela é uma estrangeira. Vocês sabem, por cosmovisão, por ensinos, os judeus, eles não só não se relacionavam com os estrangeiros, como sinceramente nós podemos acreditar que havia uma certa até distinção ali de dignidade por ser estrangeira. Ruth chega com Noemi já velha, Ruth não tem proeminência na sociedade. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai sair pelas estradas, na beira de plantações, porque tinha uma cultura, uma lei em Israel. Quando o dono da fazenda colhia as espigas, eventualmente as que caíssem no chão, eles não podiam pegar. Ficava para pessoas que estavam com necessidade, com fome. Ruth vai atrás disso. Ela vai correr atrás de espigas que caíram sem querer e que ficaram para pessoas com necessidade. É ali que Ruth entra, é tão interessante, a Bíblia diz, né? Coincidência. Ela entra na fazenda de Boaz. Coincidência, aquele dia Boaz vai na fazenda. Ele a vê diferente. Ele vai até ela, ele cria todo um arcabouço de estrutura para protegê-la. É bem bonita a leitura. Te encorajo a ler o capítulo todo, é rápido. Quando Ruth chega em casa com muita espiga, elas vão ter muita comida. Noemi fala, minha filha, o que aconteceu? Ela diz, eu fui colher na fazenda de um senhor chamado Boaz. Tão bonito, porque é a primeira vez que a palavra resgatador aparece no livro. Noemi, ela tem uma virada. Ela diz, o Senhor não se esqueceu de nós. Porque Boaz, ele é um parente chegado e ele seria um dos nossos resgatadores. Aqui, deixa eu dizer, essa é a ênfase. O livro inteiro vai girar em torno disso e eu tenho uma evidência para lhe dar. A palavra que é traduzida por resgatador, que eu não vou gastar o meu hebraico aqui, porque eu não tenho, ela aparece na Bíblia inteira. Na Bíblia inteira, ela aparece 84 vezes. Mas só no livro de Ruth, ela aparece 14 vezes. Considerando um livro diminuto como é, eu posso dizer sem medo de errar, proporcionalmente falando, é o livro em que mais vezes a palavra resgatador, redentor
aparece. Nesse enredo, o Boaz, ele está fazendo uma colheita, vai ter ali a festa, né? Porque eles estão terminando a colheita, a cega, né? E Ruth vai, segue as orientações de Noemi, vai a ele, né? Na beira ali de um monte de cereal. Tem toda essa narrativa, ela é bem detalhada, ela é curiosa, viu? Vocês vão gostar de ler. Mas Boaz diz para Ruth: tem um outro resgatador na frente, mais chegado. Era uma chamada lei do levirato, né? Então, parentes daqueles que faleceram, eles então assumiam ali a família, né, que ficou viúva para suscitar a descendência. Mas Boaz disse: eu vou resolver. É bonito o texto, ele mostra essa apreensão de Noemi, de Ruth, e Noemi fala, ele não vai descansar até conseguir resolver. Porque vejam a curiosidade, não era Boaz quem tinha a obrigação. Mas ele quer resgatar. Então chega o nosso capítulo 4. O nosso capítulo 4 é Boaz encontrando com esse parente mais próximo, na porta da cidade, onde tinham os líderes, os anciãos. E Boaz então fala, você viu que Noemi voltou, você viu que morreu Elimeleque, morreu Malom e Quilion, ela voltou com Ruth. Então você é mais chegado, você pode ser o resgatador. Mas atenção, se for para resgatar, tem que ser um resgate completo. Você tem que casar com Ruth e suscitar descendência aos nossos parentes falecidos. Você precisa pagar por toda a terra que algum dia foi de Elimeleque, de Noemi. O rapaz não quis. Ele achou pesado demais. O que aconteceu? Boaz, então, fala na frente de todos os líderes que ele assume a posição de resgatador. Vou ler para vocês, então, no capítulo que nós estamos, o 4, a partir do 9. Então Boaz disse aos anciãos do povo, sois hoje testemunhas de que eu comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto hoje sois testemunhas. Como é que termina o livro? O livro termina dizendo assim, tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres, lembram das mulheres que no início do capítulo receberam Noemi a amarga? As mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será o teu resgatador. Seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois a tua nora, Ruth, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço, ali no cestinho, e entrou para cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, é o pai de Davi. Que lições a gente pode tirar do livro de Ruth? Deixa eu tirar algumas aqui para você. Primeiro, a vida é imprevisível, gente. A gente olha aqui o final da história e vê que Noemi não conseguia enxergar. Deus estava nessa história. E os propósitos finais dele são cumpridos. Mas a vida é imprevisível. Ela enfrenta a falência.
Ela enfrenta o abandono dos amigos, da casa, do lar, da cosmovisão. Ela abandona ser estrangeira numa terra distinta. Ela enfrenta o ser estrangeiro numa terra distinta. Ela enfrenta uma viuvez. Ela enfrenta enterrar os seus filhos. Ela tem que enfrentar o desgosto de voltar para casa com a mão na frente e outra atrás e com o semblante destruído pelas dores do tempo. A vida é difícil. Isso não quer dizer que Deus não continua regendo a história. Isso não quer dizer que Deus não está no trono. Isso não quer dizer que Deus não tem os seus propósitos. Pelo amor de Deus, não caia nas ciladas de Satanás. Mas o grande tema do livro é que todos nós precisamos desesperadamente de um resgatador. Qual é o primeiro grande resgatador que o livro apresenta? É Ruth. Acompanha comigo. Ruth é nora de Noemi. Ela não tinha uma obrigação legal, moral, de ter que largar a sua terra, a sua casa, seus pais, uma grande chance de uma novidade de vida, um novo casamento, seu lar. Ela não tinha, mas o que ela faz? Ela se esvazia das suas credenciais, assume a forma de servo, ela deixa sua morada de conforto e ela vai para uma terra distante, onde ela não é por natureza bem recebida, mas ela vai para se gastar em instrumento de salvação de Noemi. Meu Deus, que coisa linda! Deixa eu fazer essa pergunta para você. Quem vem à sua mente quando eu falo para você de alguém que se esvaziou, que assume uma forma de servo e que ele deixa o seu lugar de conforto e glória para ir para um outro lugar onde ele não é recebido e ele faz isso por amor a você para te salvar? Quem? Jesus. O que Ruth faz é uma sombra, é uma sinalização de uma postura que todos nós precisamos de um Salvador. Mas de repente o texto apresenta um outro Salvador, um outro Redentor, é Boaz. Boaz é um homem rico, ele tem fazenda, ele tem plantação, ele tem servos e servas, é um homem bem postado na sociedade. Aparece uma estrangeira. O texto faz questão de dizer, ele não tinha obrigação, mas ele intencionalmente se esvazia. E ele procura saber quais são todos os débitos, quais são todos os prejuízos. Eu pago. Ele pagou pelo resgate de Noemi e de Ruth, mas não apenas isso. Ele se entrega para Ruth. Para quê? Para que ela tenha um nome, para que ela tenha uma descendência. Ele se esvazia. Ele sai do seu conforto, ele tem prejuízo financeiro, porque ele tem que pagar por todas as terras que foram, alguma época, de Elimeleque, Malom e Quilion, e ele se esvazia para que ele, no relacionamento, dê um nome e uma descendência para Ruth e Noemi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que vem à sua mente? Alguém com toda a glória e com todas as condições, e que é por vontade e é por amor, que ele paga o preço de todos os seus débitos e ele se une a você para que você tenha um nome e para que você tenha a sua história e a sua eternidade resolvida. Quem faz isso? Jesus. A história de Boaz como resgatador é a história de Jesus. E o texto é tão bonito, porque o texto termina falando do filho. O filho de Boaz e Ruth, os resgatadores, é o Obed. Só um parênteses. Deve ser esquisito chamar o nenezinho de Obed, né? Obedzinho, né? Mas o Obed é nada mais, nada menos do que o avô do rei Davi. Esse enredo que parece que Deus perdeu o controle da história é o enredo da salvação.
Porque quem é o filho de Davi? Quem é? Quem é, ao final, o grande descendente eterno de Davi? Nós sabemos. É Jesus. O livro de Ruth é um livro para mostrar que no meio do caos, do terror e do pânico, há um Deus gracioso que ele move a história com resgate, com salvação, com redenção. Assim foi Ruth para com Noemi, assim foi Boaz para com Ruth e Noemi, assim é Obed para com Boaz, Ruth e Noemi, assim é Davi para com todo o povo. Na verdade, isso aqui sinaliza que eu e você, nós precisamos de um resgatador. Ele veio, é Jesus. Eu queria só, antes de nós terminarmos, comentar uma lição que eu vou chamar de oculta. Oculta porque você não vai encontrá-la se você ler apenas o capítulo 4, mas você vai encontrá-la se você ler toda a Bíblia. Pergunta de gincana bíblica. Fica preparado. Assim que eu terminar a pergunta, você responde bem rápido. Eu quero ver se você vai acertar. No final do livro de Ruth, qual é o nome da sogra de Ruth? Você falou o quê? Noemi? Não! Não! Veja, não médio. Porque, tudo bem, Noemi é a sogra porque ela era a mãe do Malom, não foi? Mas a minha pergunta é no final aqui, ela acabou de casar com Boaz. Quem é a mãe de Boaz? Você sabe? Quem é a mãe de Boaz? Deixa eu ler aqui para você. Genealogia do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed. Quem é a mãe de Boaz? Que agora, né? Então ela é sogra, agora que ela casa com Boaz, podemos assim dizer de Ruth? Raabe. Raabe. Quem é Raabe? Eu vou lhe dizer quem é Raabe. Raabe é uma estrangeira. Ela não é judia. Raabe era uma prostituta em Jericó. Ela se converte ao povo de Deus. Mas a lição que eu queria tirar é algo que me chamou a atenção. Às vezes a gente lê o texto e fica se perguntando, por que será que Boaz, um homem bem-sucedido, um homem parece que ele é bem quisto na sociedade, por que será que de um lado ele não se casou? Por que será que ele teve olhos e compaixão para ser o resgatador de Ruth? O que eu vou falar aqui pode ser uma extrapolação. Não está isso escrito aqui, mas é a minha extrapolação. Eu acho que Boaz foi um menino que ele soube o que é ser estrangeiro no meio de Israel. Talvez ele, que era filho da prostituta estrangeira, como menino, eu imagino as coisas que ele pode possivelmente ter ouvido. Talvez ele tenha lidado com essa dificuldade de ser alvo de zombarias, de chacotas, ou nesse linguajar bem moderno do bullying. Mas Boaz, ele foi abençoado por Deus. E de repente agora ele enxerga uma estrangeira que está aqui no povo
E ela não tem muitas oportunidades, ela não tem muitas condições e caminhos. Mas Boaz tem um coração pronto para se gastar, para abençoar e para se dar por uma estrangeira. E eu tenho uma tese que muito possivelmente isso aqui é porque ele sabe que dor é essa. Ele sabe que dor é essa de você talvez não ser tão bem recebido, acolhido como outros são. Ele sabe qual é a dor de ser filho da prostituta estrangeira. Queridos, esse daqui é uma lição, veio à minha mente, fiquei com vontade de compartilhar. A Bíblia tem esse princípio. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, não é isso? Acho que é no capítulo 1, eu não deixei o texto aqui anotado. Mas ele diz mais ou menos assim, vou ler a partir do versículo 5. Vou ler a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você entendeu? O que o texto está dizendo é que Deus é perito em usar aquela sua história, aquela sua dor, em que Ele te carregou, te tratou. Ele usa esse enredo para te preparar para você ser o agente dele para levar o consolo de Deus àqueles que enfrentarem a mesma dor. Esse é um princípio lindo. Permitam-me dar exemplos. Quem é uma boa pessoa, segundo o que nós acabamos de ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quem é uma boa pessoa para ser instrumento de Deus, para levar conforto e consolação a alguém que acabou de receber um diagnóstico de câncer? Quem? Quem já recebeu, quem já enfrentou, quem já foi sustentado pelo Senhor no meio daquela doença. Essa pessoa, ela é uma ferramenta de Deus para que ela console os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que elas mesmas foram contempladas por Deus. É o princípio que nós temos. Quem é uma pessoa forjada por Deus para pastorear, abençoar, consolar alguém que perdeu o emprego? Quem? Alguém que já perdeu tudo e foi abençoado por Deus, cuidado por Deus. Quem que está apto para ser ferramenta de Deus para lidar com pais que tiveram que enterrar os seus filhos? Alguém que já teve que enterrar um filho, mas foi sustentado, foi alcançado por uma misericórdia e foi levantado. Queridos, o Boaz talvez tenha sido uma ferramenta forjada por Deus como filho da prostituta, como filho da estrangeira, e ele estava pronto para poder levar a Ruth uma redenção, um consolo com que ele mesmo foi alcançado por Deus. Não esqueça disso. Às vezes, se você não sabe o porquê de algumas questões bem complexas na sua história, experimente a consolação do Senhor e se disponibilize como ferramenta dele para ser usado por ele para levar essa consolação a todos aqueles que enfrentarem angústias, que você sabe muito bem quais são. E não se esqueça, para eu não ser muito repetitivo, mas apenas para terminar, lembre-se, o ponto central do livro de Ruth
é que independente do que ocorra, nós precisamos de um resgatador, de alguém que saia do seu conforto, do seu lugar, assuma o prejuízo e o dano, se una a nós para nos dar nova identidade e nos dar futuro. Ruth fez isso com Noemi em alguma medida, Boaz fez isso com Ruth em alguma medida, mas o Senhor Jesus fez isso quando ele deixou seu trono de glória, quando ele veio a esse mundo e ele se humilhou e ele foi obediente até a cruz, até a morte, no nosso lugar, para se unir conosco, nos dar nova identidade e futuro garantido. Louvado seja o Senhor por Jesus. Vamos orar. Pai, aplica essa tua palavra nos nossos corações. Que livro pequeno e precioso. Que o Senhor, Pai, mostre para nós que o Senhor Jesus é o nosso verdadeiro, último e real resgatador. E que nele nós tenhamos identidade, novidade de vida e futuro certo. É no nome dele que oramos. Amém. Queridos, para encerrar, queria me unir em você, com você, para nós orarmos pelos seus pedidos específicos, suas questões que você tem aí para apresentar ao Senhor. Vamos orar? Pai, eu fico aqui sempre imaginando gente que está unida aqui por esse meio tecnológico, mas está com o coração ali apertado, precisando do Senhor. São tantas demandas. Eu queria, Pai, me unir a essa pessoa e colocar diante do Senhor, pela petição, pela oração, pela súplica, mas com gratidão no coração. Pai, se é luta com a imprevisibilidade da vida, uma doença, problema sério com os filhos, uma complicação enorme com os pais, uma crise avassaladora no matrimônio. Ó Pai, em primeiro lugar, revela que o Senhor não perdeu a história e que mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas, nós podemos continuar entendendo o Senhor é soberano, o Senhor realiza os seus propósitos finais e é o bem para aqueles que te amam. Resgata o coração, mas intervém com restauração, trazendo glória ao teu nome. Se é porta de emprego, abre a porta, Pai. Se é um anseio por um relacionamento, por um matrimônio, se vai abençoar e trazer glória ao teu nome, abre as portas. Queremos clamar pela Igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo. Dá perseverança, fidelidade, olhos postos no Senhor. Tem misericórdia aqui da nossa Igreja Presbiteriana das Graças. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Na salvação caminho,
teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer, que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é teu.